Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês nesta manhã, ou neste dia, durante a noite, dependendo do horário que você vai ver essa meditação. Mas o importante é que Deus esteja cuidando de todos vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E eu vou ler um texto que se encontra lá em João capítulo 13. E esse texto, inicialmente, talvez vai pensar que vou falar sobre algumas coisas e, na verdade, o que me chamou a atenção nesse texto foi somente uma conversa de Jesus com Pedro. Né? Mas eu vou ler aqui desde o verso 1 até o verso 10. Ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Muito bem. O que eu gostaria de destacar, que vai ser o centro da nossa meditação neste dia, é o verso 7. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Muito bem, o contexto desta passagem está descrito aqui no próprio texto, que Jesus estava prestes a ser levado para o seu sacrifício, para a cruz. Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele está ali naquele momento de tensão, de expectativa, sabendo que tudo estava nas mãos de Deus. Diz aqui que ele amou os seus discípulos até o fim. E ele vai dar uma última lição aos seus discípulos. Talvez última ou não, mas que a maior lição que ele nos dá é na cruz. Mas ele está pronto ali a ensinar os seus discípulos sobre algumas coisas importantes. E ele então pega ali uma toalha, se cinge com a toalha, tirou as vestimentas de cima, cingiu-se com a toalha, depois deitou água no bacio e passou a lavar os pés aos discípulos. Essa era uma atividade que era dos escravos, dos servos da casa, das pessoas mais humildes realmente, mais simples talvez, ou não humildes, mas mais simples. Né? Essas pessoas teriam que fazer esse trabalho com as pessoas que se achegassem. Normalmente era alguém de menor destaque, certamente, mas Jesus toma esta posição e começa a lavar os pés aos discípulos. E lavando os pés de um e de outro, ele chega-se a Simão, a Pedro, né? E lhe diz: Senhor, o Simão lhe diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Para Simão culturalmente estava errado, né? Jesus era o mestre e ele era aquele que deveria servi-lo, mas ninguém tomou essa posição antes, ninguém fez isso antes.
mas ao mesmo tempo Pedro se incomoda com aquela situação e diz: Senhor, o Senhor vai me lavar o pé? Não, de forma alguma, o Senhor não pode fazer isso. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e ele diz essas coisas, né? Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Essa palavra de Jesus me chamou muita atenção nessa semana, quando eu tinha tido um sonho, e assim que eu acordei, eu peguei a Bíblia, fui lê-la, abrindo esse texto, e os meus olhos foram direto para esta parte, né, para este versículo. E realmente foi algo assim muito interessante. Jesus falou ao meu coração, Deus falou ao meu coração sobre a nossa curiosidade, nosso intento de querer saber todas as coisas, de querer entender todas as coisas. O homem é assim. O homem é inquieto, ele quer saber todas as coisas, ele quer entender todas as coisas, ele pensa que sabe todas as coisas, né? A gente acha que a nossa análise, o nosso modo de ver as coisas está correto, que nós temos a ciência das coisas. E a grande verdade é que a nossa cultura, tudo que nós aprendemos da parte dos homens, nos ajuda em algumas coisas, mas muitas vezes nos atrapalha a compreender as verdades espirituais, a compreender a ação de Deus. Há muita gente soberba, há muitos homens, e talvez eu e você também o sejamos, querendo direcionar e dizer: é isso que vai acontecer, é dessa forma, é por causa disso. Mas a palavra de Deus é quem nos dá a direção certa e correta, é o Espírito de Deus nos inspirando a compreendermos a palavra, é que vem nos dar a direção certa. Olhando para esse texto, para este versículo e para essa passagem, né, o contexto dessa passagem, a gente vai ver que não somente agora, mas o homem, ele sempre foi cheio de querer saber, entender, compreender todas as coisas. E esse homem, ele se perde nos seus achismos, nas suas profetadas, nas suas instigações, nas suas intuições. O homem confia muitas vezes em si mesmo, né? E Simão está tendo uma atitude ali que parece ser de humildade, mas Jesus está dizendo: olha, essa atitude aí não está cabendo nessa situação. Essa sua fala aí não está muito correta, Pedro. E aí quando Jesus diz: olha, o que eu faço agora você não vai entender, você não entende agora. O que eu faço você não entende agora. Você vai compreender isso depois. E Pedro diz: olha, nunca me lavarás os pés. Pedro se posiciona agora numa atitude de mandatário, dizendo: Jesus, você não vai me lavar o pé. Você não pode me lavar o pé. E aí Jesus, sabendo da sua posição, entendendo sua posição, ele diz assim: olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se você não se submeter à minha vontade, ao que eu estou fazendo agora, você está se rebelando com aquilo que eu estou fazendo e você não tem parte comigo, Pedro. Olha, Jesus nunca amansou com o pessoal, não, com seus discípulos. Jesus sempre foi firme naquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabe o que está fazendo. Nós temos muita dificuldade de sabermos as coisas, irmãos. Nós achamos, nós pensamos que sabemos, e a verdade é que nós sabemos nada. Se não for por Deus, se não for a graça de Deus, nós não entendemos o momento que estamos vivendo, nós não entendemos o porquê das coisas. Deus sabe todas as coisas. E nós temos que, muitas vezes, nos aquietar diante daquilo que Deus está fazendo. Aquietarmos nosso coração, confiarmos nele, em Deus, e sabermos que Deus vai fazer o melhor.
Sabe, irmãos, muita inquietude na nossa vida nos leva a tomarmos decisões erradas, a tomarmos caminhos estranhos aos caminhos de Deus. O Senhor nos chama para aquietarmos e deixar Ele fazer. Deixa Ele fazer. A gente fica, e se eu morrer? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Se alguém... Irmãos, pare e pense que a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Aquieta o seu coração. E se você é cristão, eu vou te dizer uma coisa, sabe, muita gente se incomoda com gente que fala as coisas direto, mas eu quero dizer uma coisa, você é cristão, você está salvo, em Cristo você tem a vida eterna. 1000 vezes melhor estar com Cristo do que estar aqui, foi isso que Paulo disse, é isso que a palavra de Deus diz. Nós queremos ficar aqui, queremos, mas a nossa pátria não é essa, e nós precisamos de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Se permanecermos, permanecemos para a glória de Deus. Se permanecermos, permanecemos para fazer a vontade de Deus, para implementar o reino de Deus aqui. E para estarmos conectados com Jesus, o que Jesus está fazendo, o que Deus está fazendo. Nós temos que entender o que Deus está fazendo em humildade e não em soberba. Deus está fazendo isso, Deus vai fazer aquilo, Deus está quebrando, Deus está não sei. Deus está fazendo e Ele vai continuar fazendo. E o que tem que ser feito, será feito. Está entendendo, irmão? O que Deus está fazendo agora na sociedade, talvez a gente não consiga compreender completamente. Nós temos o Espírito de Deus, estamos investigando, estamos orando, mas quem sabe mesmo é Deus. Se esta é a hora, se Jesus vai voltar daqui pouco tempo, se vai demorar um pouco mais, Deus conhece o todo. Nós conhecemos a particularidade, nós conhecemos e muito mal, né, a nossa própria situação. Então nós devemos nos reportar a nossa insignificância, a nossa pequenez, a nossa limitação e nos colocarmos nas mãos de Deus. E deixar Ele lavar os pés quando Ele tem que lavar os pés, deixar Ele julgar quando Ele tem que julgar, deixar Ele exercer a sua autoridade quando Ele tem que exercer sua autoridade, e nós estarmos conectados a Ele para servirmos a Deus. Às vezes nós já fomos tão servidos por Deus e temos sido tão servidos por Deus, Deus não se importa com isso. Ele está nos ensinando que nós devemos também servir, que nós devemos também amar, que nós devemos fazer o melhor pelas pessoas. Agora você não sabe o que Deus está fazendo, mas esteja conectado, porque depois você vai compreender. Nós vamos compreender a ação de Deus na história. Talvez nem seja nessa vida, talvez seja na eternidade, a gente venha compreender. Mas algumas coisas a gente vai compreender aqui. Irmãos, sejamos humildes diante do Senhor. Ele está fazendo e nós devemos estar submissos à sua vontade, sem medo, sem receio, em obediência a tudo que tem que fazer, mas confiando que é Deus quem nos guarda, é Deus quem opera. Amém? Então, não exagere também nas suas posições, né? Pedro diz assim, Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, me dá um banho inteiro. Quando a gente vê que o negócio está pegando, a gente fala, Deus tem misericórdia, não, me lava tudo, Deus faz. Deus faz mesmo, mas às vezes Deus vai mexer no ponto que é necessário na nossa vida. Talvez Deus esteja mexendo num ponto necessário na tua vida nesses dias. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer, deixa Deus reinar na tua vida. Entrega tudo nas mãos dele. Ponha todos os seus medos, ponha todos os seus anseios, todas as suas ansiedades nas mãos de Deus. Ele está cuidando de nós. Ele está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, a vida de todos os meus irmãos, minha família. E,
Ó Deus, não somente a nós que nos conhecemos, mas a todos aqueles que nós não conhecemos que estão hoje sofrendo. Que a tua graça esteja, Senhor, derramada sobre cada coração, Senhor. Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor que controla a vida e a morte. Oh Deus, nós confiamos em Ti. E nosso coração, ó Pai, descansa em Ti, na Tua vontade, na Tua magnificência, na Tua soberania. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. E pedimos, ó Pai, que Tu estejas, ó Deus, acalmando os corações, aliviando as dores, curando os enfermos, dando-nos, Senhor Deus, a vitória sobre esta situação que temos vivido, Pai. Ó Deus, são tantas famílias enlutadas. Pedimos a Tua graça, o consolo do Senhor sobre cada uma delas, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, aprender com toda essa história, com toda esta situação que estamos passando, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos submissos a Ti e a entendermos que o Senhor é o Deus da história. E que o Senhor permite, Senhor Deus, tem um objetivo, tem um ensino, tem uma lição por trás de tudo isso, tem algo que o Senhor está nos alertando. Então possamos estar atentos e estar prontos, Senhor Deus, a nos submetermos a Ti, a fazermos a Tua vontade nesta situação e após ela. Nós oramos e colocamos a vida de todos os nossos irmãos queridos nas Tuas mãos. Protege-os, guarda-os, em nome de Jesus. Nós oramos para a glória do Senhor e abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e fique firme na graça do Senhor. Fique firme na fé em Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Nós nos amamos porque Jesus Cristo nos deu esse amor. Que a paz do Senhor seja sobre todos vós. Em nome de Jesus. Amém.